Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. E podem me perguntar por quê. No jogo do Corinthians, hoje eu vim com camisa preta e não com a camisa do Corinthians, né? Porque o meu futebol, né? Meu futebol não, o futebol do Corinthians, hoje estava de luto, né? Não apareceu, devia estar algum enterro, né? Em algum cemitério, velando algum defunto, porque não jogou. O Corinthians irreconhecível, gente. Irreconhecível. Então, de preto, né, pelo velório e o enterro, que foi o futebol do Corinthians hoje. Olha, impressionante. Eu, na verdade, nem ia gravar o vídeo hoje. Tá? Eu falei que ia gravar, não sei o que e tal, mas, cara, por essa apresentação eu ia deixar só pra gravar amanhã. Para não falar algumas besteiras, né, que você acaba ficando nervoso. Passei muita raiva assistindo o jogo, impressionante. Mas vamos lá, tá? Terceira rodada, 18h30, Arena Barueri, mando do nosso arquirrival Palmeiras. Escalação do Emiliano Martinez, né, já que o Martinez não, Emiliano Dias, né, já que o Ramon Dias foi expulso no último jogo. Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, que era o capitão, Kaká e Matheus Bidu, Raniel, José Martins, André Carilho e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Eu até tinha gostado da escalação, né? Depois eu vou falar sobre isso. Nosso arquirrival do técnico Abel Ferreira, o Everton, 3 zagueiros, Bruno Furques, Gustavo Gomes e Mikael, né? O Murilo sentiu um desconforto aí no aquecimento. Aí ele colocou Felipe Anderson, Richard Rios, Emiliano Martins e Piquerez, Facundo Torres e Estevão. É que o Fux, né, de vez em quando fez a lateral direita, e o Vitor Roque lá na frente. Vamos lá, gente. Primeiros 15 minutos, jogo feio, truncado, muitas faltas. O arquirrival, né, tentava mais ações. Aos 13, Matheus Donelli faz uma defesa sensacional em chute do Gustavo Gomes. E aos 13, mais alguns acréscimos ali, uns segundos, gol do arquirrival. Piquerez ficou com a sobra da bola e mandou para o gol e abriu o placar. Um golaço, viu? Golaço. Marquei aqui aos 15, Timão desatento. Aos 18, Felipe Anderson manda na trave. E aos 18 e 12 segundos, Emiliano Martinez manda de longe e faz um outro golaço, e o segundo do nosso arquirrival. 2 gols em 5 minutos. E aí eu marquei aqui aos 20. Se não acordar, vai sair com uma goleada histórica hoje, nosso arquirrival. Time irreconhecível. Aos 23, Bidu e Kaká, uma avenida. Vou escrever aqui, né? O time não consegue ficar com a bola. Aos 28 eu marquei aqui, Timão nervoso demais e sem necessidade. Muitas faltas, tomou muito cartão. Nossa, o excesso de cartões que o Corinthians tomou hoje foi impressionante. Dos 31 aos 45, né, a anotação foi: o Palmeiras se defende, dá a bola para o Corinthians, só que o Corinthians não sabe o que fazer com ela. Né? Não oferece perigo nenhum chute a gol. Eu vou frisar isso depois. Mais 4 de acréscimo. E aí eu marquei Mateuzinho, Matheus Bidu, Kaká, horríveis. Ah, os outros foram melhores? Não. Mas esses daqui, meu Deus do céu, gente. Pavoroso você ver esses caras jogando. Final do primeiro tempo, né? Primeira etapa sofrível para o Corinthians. O time não existiu e precisa mudar urgente. Aí, na reta final, o que eu vejo? Hugo e o Romero se aquecendo. Aí eu conversando com um amigo meu, Lucas, a gente tinha conversado durante a semana, né? E hoje a gente conversou por áudio de manhã, e eu tinha falado para ele, e ele também, ele falou para mim, né, ele falou que, cara, acordou com um pressentimento ruim de que o Corinthians ia tomar uns 3 gols no mínimo. E eu falei para ele, eu tenho falado isso a semana toda, Lucas. Lógico que nos vídeos que eu fiz
É aquilo que eu falo, o coração, o torcedor, ele vai pensar de um jeito, mas você, sendo racional, você pensa de outro, né? E aí saiu o Bidu, o Raniel, entrou o Hugo e o Romero. E aí eu coloquei aqui, não entendo. E até o Lucas falou para mim assim, bem que você falou, né, Hilton? A primeira opção é o Romero. O que o Romero acrescenta, gente? Eu vou falar isso depois, mas o que ele acrescenta? Vai gostar do Romero assim, na PQP, cara. No Palmeiras saiu o Fux, que sentiu, e entrou o Giaia. Com 25 segundos, Facundo Torres cabeceia e manda na trave após o cruzamento do Richard Rios. Os caras começaram melhor que a gente. Aí eu marquei aqui, o Timão fica com a bola, mas nada de progressão, nada de ofensivo, né? Jogo feio. E aí foi se arrastando. O Palmeiras, né, deu a bola pro Corinthians e fez o dele. Num contra-ataque, o belisca o terceiro e mata o jogo. Aos 22 minutos e 40, Estevão Cruz e Vitor Roque amplia para o arquirrival, né? Seria o terceiro, só que o VAR aciona o árbitro e anula o gol. Sorte do Corinthians, já. E não teve pênalti pro Palmeiras, cara. Impressionante, hein? Tô até espantado por isso. Aos 27, Vitor Roque deita para cima do Kaká. Meu Deus do céu, esse Kaká, gente de Deus. E finaliza e o Donelli faz a defesa. E aí eu marquei aqui, tá mais pro arquirrival fazer o terceiro do que o Timão, né, diminuir o placar. Marquei também aqui, ó, aos 29, o arquirrival melhor em campo nesse momento. Aos 30 minutos e 40, Estevão arranca com a bola livre e na frente do Donelli ele tenta uma cavadinha, mas a bola vai para fora. Depois saiu José Martínez, entrou Héctor Hernandes, né? Aí vai por tudo ou nada, aquele desespero. Aos 35, né, eu coloquei aqui, o arquirrival segue sendo, né, perigoso. Aos 35 e 45, o Donelli evita gol do Paulinho. Nossa, gente, e na sequência ele faz outra defesa. Donelli foi bem, viu, gente? Foi bem. E aos 36 eu marquei aqui, gente. Aí o que eu ia falar. Nenhum chute no Everton. Nenhum chute no gol. Você passar 90 minutos, mais os acréscimos. Então colocar aí 5 mais 10 minutos, 100 minutos. Você dá um mísero chute no gol. Que porcaria de time é esse, gente? Aos 37 minutos e 40, Paulinho fica livre e manda para fora. Timão entregue. Fim de jogo. Tá? Fim de jogo. Gente, cadê o Corinthians que jogou o primeiro e o segundo jogo da final do Paulista? Cadê aquele time? Não acredito. Nesse pouco tempo de intervalo, pouco, porque foi no final de março. Nós estamos no meio de abril. Esse time sumiu. Por que o Thales Magno não entrou? Se alguém me explicar, eu fico quieto. Por que não entrou? Donelli. Talvez no segundo gol, não vou falar que ele falhou, mas assim, que pulou atrasado. Porque foram dois belos gols do nosso arquirrival. Gente, Mateuzinho, Kaká e Matheus Bidu, para não falar palavrão, foram umas nhacas. André Ramalho ali na média de que meio para ruim, tá? Raniel não foi bem, Martínez não foi bem, Carídio irreconhecível. Cara, o que ele jogou no meio de semana, ele não jogou hoje. Breno Bidon também tentou, mas não conseguiu. E eu defendi, né, que o Breno Bidon e o Carídio para armar jogadas. Mas, cara, eu não sei se eles não conseguiram pelo time não ter conseguido jogar. O Memphis Depay foi que tentou alguma coisa, né, deu até um chapéu no primeiro tempo,
tentou o passe, e o Yuri Alberto brigador como sempre. Agora, o Hugo, cara, o Hugo não é relacionado a porcaria nenhuma. Mano, porque você isola o Palácios e não dá chance para Hugo. E o Romero? Gente de Deus. Que fetiche que a família Dias tem pelo Romero. O que o Romero entrega no jogo? Eu queria entender isso. Porque ele entrou 45 minutos, 50 minutos, né? 45 mais os acréscimos. O que ele fez de diferente? Me digam vocês que são defensores do Romero. Porra nenhuma, gente. Jogador ruim, mediano pra baixo, para não falar mais besteira. Depois ele tirou o José Martínez e colocou o Héctor Hernandes. Para que você coloca um centroavante, Emiliano, se ninguém cruza a bola? Você tem o Hugo que não consegue passar do meio do campo. E você tem o Mateuzinho, uma noite horrível. Você não errou na escalação. Para mim a escalação foi boa. Errou nas mexidas. Errou nas tomadas de decisões. Por quê? Você tem o Carígio que está jogando muito. Você tem o Bidon que sabe jogar bom. Muito. Para armar. Mas se esses caras tiverem que ficar correndo atrás de jogador adversário, eles vão armar quem? Para quem? Será que eu vejo o futebol de um jeito e o cara que está na beira do gramado e treina esses jogadores vê outro? Tá passando aqui, ó, Emiliano Dias dando entrevista pós-jogo. Isso eu vou ver mais tarde, depois que eu for subir o vídeo, e amanhã eu falo sobre isso. Mas eu acredito que assim, eu acho que eu vejo um outro jogo, gente. Acho que eu vejo outro jogo. Porque o Corinthians foi omisso, submisso ao nosso arquirrival. Estava até comentando com o meu chefe hoje, que ele é palmeirense, doente. Eu falei assim, meu lado torcedor acredita até numa vitória. Um empatezinho tal, seria bom, mas uma vitória de 2-1. Mas o lado racional, eu falei, no mínimo 3. E saiu 3, porque um gol foi anulado. E fora a bola na trave, né? Teve 2 bolas na trave. Uma no primeiro tempo, uma no segundo. Mas, cara, você sendo técnico do time, você não consegue mudar o jeito do time jogar. Você jogou contra esse adversário na final do Paulista, gente. E hoje a gente não jogou no Allianz. Jogou em Barueri. Ah, é a segunda casa do Palmeiras e tal. Mas não é a casa do rival. Porra, e quando você vai mexer, você me coloca Hugo. Pô, mas o Matheus Bidu tava mal. Mas o Hugo, gente. Você precisa atacar. Você me coloca o Hugo. Você precisa atacar. Você me coloca o Romero. Que droga que esse Romero fez pra esses caras. Que rabo preso tem. Que os caras têm que colocar ele. Primeira opção pra mudar o jogo é o Romero. E o que o Romero fez? Nenhuma jogada. Não marcou ninguém. Não deu um chute a gol. Esse é o cara que ia mudar a partida. E depois ele bagunçou o time, né? Quando ele coloca o Héctor Hernandes, ele bagunça o time, porque ninguém cruza a bola na área. Então, pra que você coloca um centroavante se ninguém cruza a bola na área? Não é caças, né, a bruxa. Não é de todo mal, mas é um clássico, gente. É o nosso arquirrival. Você não se perde pro Palmeiras. Não se perde.
Próximos adversários vai ser meio de semana Fluminense, se não me engano, a Neoquímica Arena e o Sport no final de semana também na Neoquímica Arena, para dar aquela, né, levantada. Mas com esse futebolzinho que jogou, não pode, gente, não pode, desculpa. Meu, você entra no clássico desse com faca nos dentes, brigando. Porra, parecia jogo festa, cara. Sabe, parecia jogo festa, jogo de amigos. Porra. Eu falei isso, os caras iam vir com a faca, eles iam vir com a faca nos dentes. Eles estavam mordidos pela final do Paulista. Subidinha do Memphis na bola. Entendeu? Isso é normal. Só que você tem que ir também para brigar. Pô, meu, você jogou 2 jogos de finais bem. E nesse jogo você não aparece. Parecia aquele Corinthians que a gente já viu várias vezes aí que... Cara, gente, raciocinam comigo. São 100 minutos sem dar um mísero chute no gol. É normal? Se pra vocês é, pra mim não. Eu tô me contendo aqui para não falar outras coisas. Essa é a verdade. E a vontade de chegar aqui xingando e chutando o balde. Porque não é aceitável um time jogar de um jeito há quase 15 dias atrás e hoje jogar passivamente, entregue ao adversário, entregue ao resultado. Caracas, velho. Mudou o que nesses 15 dias? É isso aí. Fiquem com Deus. Bom final de sábado. Vai ser difícil, né, para a nação corintiana. Bom domingo a todos. Amanhã eu vou falar das Bravas, que também perderam. Então, nós tivemos hoje 2 derrotas. Né? Perdemos para o arquirrival no Brasileirão Feminino por 2-1, praticamente no último lance. Amanhã eu falo sobre isso. E hoje, né, na sequência, fomos derrotados pelo nosso arquirrival por 2-0 sem jogarmos porcaria nenhuma. Tá bom? Até a próxima. E aí, Corinthians? E aí, Corinthians? O que vocês vão dizer?